Que legal, Nádia. Eu que agradeço e de antemão aí parabenizo aí pelo seu trabalho, né? Que eu conheço lendo alguns artigos seus, como eu já falei, e hoje eu vou te conhecer um pouquinho mais, né? E conhecer um pouquinho mais do seu trabalho também. Nádia, vamos começar falando sobre a triagem propriamente dita, né? A gente aqui no canal já falou em algumas lives sobre o trabalho, a avaliação do processamento auditivo central. Mas nós nunca falamos sobre a triagem do processamento auditivo central, né? Claro que todo mundo sabe que existe diferença, né? Mas primeiro eu queria começar justamente falando sobre a diferença, né? O que se faz numa triagem de processamento auditivo? Qual o objetivo dela? Vamos começar falando sobre isso? Vamos sim, Mônica. Então, o objetivo da triagem do processamento auditivo, Mônica, diferente de uma triagem, por exemplo, neonatal, que é avaliar o maior número possível de crianças, é avaliar aquelas crianças consideradas de risco para uma alteração do processamento auditivo central, para que elas possam ser encaminhadas, né, para o diagnóstico. Então, uma triagem, ela não visa substituir o diagnóstico do processamento. Ela visa ser uma ferramenta que vai dar suporte para você estar encaminhando. E por que isso é importante? Porque quando você já tem quase certeza que aquela criança vai ter uma alteração, já tem alguns indícios ali por meio da triagem, você evita um encaminhamento desnecessário, né? Com o atual conhecimento do processamento auditivo, do transtorno, tem tido muito encaminhamento, né? E principalmente o Sistema Único de Saúde, às vezes, não consegue dar conta dessa demanda. Então, ter uma ferramenta de triagem do processamento auditivo central é um desafio na audiologia, né? Nós estamos caminhando, já temos coisas boas, muito boas, no momento aqui no cenário brasileiro. E então é basicamente isso, é triar aquelas crianças que já apresentam alguns sinais para um encaminhamento direcionado para avaliar. A triagem, ela tem que ser mais rápida, né? Não pode ser uma bateria, um tempo tão longo quanto o diagnóstico. Então, ela tende a ser mais rápida. Só que o que atualmente, o que é recomendado, que ela seja abrangente. Ela precisa abranger as habilidades auditivas, tá? Porque da mesma forma que no diagnóstico não há um teste padrão ouro, né? A gente precisa de uma bateria, cada um avaliando uma função do sistema auditivo central. Na triagem, o ideal, né, o recomendado pelos principais guidelines, é que a gente tenha várias habilidades, triando, né, várias habilidades para chamar realmente de uma triagem do processamento auditivo central, tá? Tá, a gente já vai falar sobre esses procedimentos, o protocolo, né? Antes disso, Nádia, eu queria também só contextualizar em que local e em que momento essa triagem pode e é recomendada. Dentro da escola? Fora da escola? É o professor que encaminha? Como é que funciona isso? Essa pergunta é muito importante, Mônica, porque a triagem do processamento auditivo central, ela tem que ser vista como mais uma ferramenta para a gente estar avaliando o sistema auditivo central dessa criança. E deve fazer parte, né, da rotina do fonoaudiólogo inserido no ambiente escolar. Então, assim, é um ambiente mais propício, né? É onde a gente tem a parceria ali com o professor, é onde a gente consegue levantar as queixas escolares. Então, o fonoaudiólogo que está inserido no ambiente escolar, ele é o profissional mais, né, adequado para estar aplicando a bateria do processamento. Mas é uma coisa muito importante, eu sei que o tema da nossa live é triagem do processamento auditivo central, mas a gente não pode esquecer que não há triagem do processamento auditivo central sem triar o sistema auditivo periférico, tá? Exatamente. Então, o meu estudo, né, eu tô focando na parte do processamento auditivo central, mas a gente não pode esquecer
que existe, né, um sistema que antecede o central. A gente precisa estar aplicando procedimentos periféricos antes de uma triagem do processamento auditivo central. Então, o que é recomendado, né, que a gente faça uma triagem com procedimentos de timpanometria para avaliar a orelha média, também emissões otoacústicas para avaliar a funcionalidade coclear. E um recente estudo publicado esse ano, recentemente, ele mostrou que a ferramenta mais sensível para triar a parte periférica tem sido as emissões otoacústicas. Então, assim, a triagem do processamento deve ser inserida, né, numa rotina de triagem auditiva, né? E antes de aplicar uma triagem de processamento, a gente não pode esquecer da parte periférica, tá? E também tá triando a parte periférica antes de estar aplicando protocolos de triagem do processamento auditivo central. Perfeito, Nádia. Já veio uma pergunta aqui sobre idade. Qual a idade mínima, né, que a criança pode ser submetida a essa triagem do processamento auditivo central? Olha, qual é a idade mínima? Se a gente for pensar, depende da bateria que a gente vai aplicar, tá? Vamos pensar hoje no Brasil, qual que é a bateria mais aplicada do processamento auditivo central? Hoje a gente tem coisas novas, mas até agora o mais aplicado é a avaliação simplificada do processamento auditivo central, que é a ASPA, né? Que nós conseguimos avaliar a habilidade de localização sonora, ordenação para sons verbais e não verbais. Então, já tem vários estudos que aplicaram essa bateria com crianças a partir de 3 anos, né? Já consegue aplicar. Não que a gente está pensando num diagnóstico para essas crianças, mas como um alerta mesmo, que se a criança com 3 anos não consegue localizar, já é um indício aí que essa criança pode ter alguma coisa. Lembrando, primeiro olhar a parte periférica, né? Se tiver tudo bem e ela não está localizando, já pode ser um indício aí de uma dificuldade. Então, a ferramenta mais usada atualmente como triagem do processamento é a ASPA, né? Mas a ASPA, ela tem se mostrado, os estudos têm mostrado que ela é sensível, tem uma boa sensibilidade até os 6 anos, tá? De idade. Quando a criança tem mais de 6 anos, ela se torna fácil. Então, acabam que as crianças passam, né, nessa triagem do processamento, que é a ASPA, é o que temos no Brasil. Só que, ao mesmo tempo, quando uma criança falha nela, também é um indicativo de que, com certeza, essa criança tem uma alteração do processamento. São atividades, são tarefas fáceis para acima de 6 anos. Então, até os 6 anos, a ASPA é o recomendado, de fácil acesso, de baixo custo, né, no Brasil. E acima de 6 anos, aí ela já não é tão sensível. Por isso que é um desafio, por isso que eu iniciei a live falando que é um desafio na área da audiologia, uma bateria de processamento auditivo central. E isso não é um desafio só nosso, só aqui no Brasil. É um desafio fora do Brasil também, né? Desde 1986 tem sido propostos algumas baterias de triagem do processamento. A primeira foi o SCAN, que é uma americana. Depois o SCAN foi estudado aqui no Brasil também, em 2001, por Zaidan, né? Zaidan, bateria de Zaidan. Mas essa bateria foi criticada, porque não engloba as habilidades temporais. E como crianças com dificuldades escolares, dificuldade de aprendizagens, frequentemente têm alterações em habilidades de ordenação, tornou-se frágil. O SCAN foi muito criticado por conta disso.
Aí, atualmente, na Índia, foi desenvolvido o STEP, que é uma bateria de triagem do processamento, que ele já englobou mais habilidades, tá? E ele tem se mostrado uma ferramenta sensível para triar as habilidades auditivas. E em 2016, o Feather Squadron, na Austrália, e que também tria 5 habilidades auditivas das 6 recomendadas pela ASHA. E no Brasil, né, recentemente foi lançado o Audibility, que é um programa, né, uma bateria de triagem do processamento auditivo central, que foi o foco do meu estudo no doutorado. Essa bateria, o Audibility, já dá para ser aplicada a partir de 6 anos de idade, que foi a faixa etária do meu estudo, tá? Então, respondendo a pergunta da colega, se a gente for propor uma avaliação simplificada, a gente pode começar a triar com 3 anos. Temos aí a ASPA, né? E se for a partir dos 6 anos, ensino fundamental, temos o Audibility, que é um ganho, né, na audiologia brasileira. Que legal. Nádia, aproveitando o gancho aí que você falou sobre alguns sinais, né, de dificuldade no processamento auditivo em crianças, tanto pré-escolares quanto em idade escolar. Quais são esses sinais, né? O que faz a gente colocar a criança no programa de triagem? Sim, isso é muito importante, essa pergunta, porque é recomendado que, além de tarefas auditivas numa bateria de triagem, seja contemplado questionários, porque essas características, elas são importantes, e questionários de autopercepção com base psicométricas, né, aqueles questionários que são fechados, com scores, e a gente pode aplicar com pais, professores ou com a própria criança, é o recomendado, porque nesses questionários a gente levanta alguns fatores de risco dessa criança. Então, por exemplo, como que está sendo a criança apresentando dificuldade escolar, você percebe que a criança tem dificuldade em ouvir ambientes ruidosos, você percebe que a criança tem dificuldade de seguir instruções verbais. Então, são alguns levantamentos importantes, tá? É por isso que os principais guidelines recomendam não só uma bateria com testes comportamentais, mas também questionários, tá? Então, e eles antecedem a bateria? Sim, na verdade, ele pode estar inserido na bateria. Por exemplo, o Audibility, que é o que a gente tem aqui no Brasil, ele já tem questionários inseridos nele. Então, ele tem questionário que você pode enviar para o pai para conhecer a percepção da família. Questionário pode ser enviado para o professor e o questionário você pode aplicar com a própria criança. E nós já temos alguns estudos que nós já publicamos com os scores desse questionário, tá? E a gente viu, por exemplo, esse questionário tem pontuação de 12 a 60 pontos. E crianças de risco, elas pontuam ali abaixo de 45 pontos. Então, a gente já começou a publicar, né, alguns trabalhos com essa ferramenta, né? A gente publicou também a relação da ASPA com o questionário inserido no Audibility, e também agora estamos fazendo alguns estudos envolvendo o questionário, comparando o questionário pais, professores e criança. Esses são os estudos, né, sobre orientação da professora Maria Francisca e da professora Maria Isabel, lá da Unicamp, e nós estamos estudando ambas as ferramentas, usar questionário e usar tarefa. Isso torna a ferramenta mais sensível, tá? Isso para triagem, né? Para triagem. E você conhece algum serviço, Nádia, quer dizer, algum protocolo que trie todas as crianças? Então,
de repente tem uma escola que tem classes menores e que tem esse serviço, né? Um fonoaudiólogo escolar lá dentro e que faz a triagem em todas as crianças, não só naquelas que têm alguma sinalização do professor, né? Isso é comum, isso existe, isso é recomendado? Na verdade, não tem conhecimento. O único conhecimento que eu tenho é do nosso estudo, né? Porque para a gente estudar uma ferramenta, nós temos que aplicar ela em todas as crianças. Crianças com dificuldade e crianças sem dificuldades. Crianças com bom desempenho escolar, né? E isso eu fiz no meu doutorado. Eu avaliei todas as crianças. E aí, aquelas crianças com bom desempenho escolar, a gente também, todas, na verdade, foram encaminhadas para o diagnóstico posteriormente, né? Porque a gente está estudando a bateria, para ver se a bateria, o achado da tarefa auditiva da bateria corresponde ao achado do diagnóstico. Então, a gente está olhando para todas as crianças. E depois a gente seleciona só as crianças com bom desempenho, sem nenhuma queixa auditiva, com bom desempenho no questionário de autopercepção, para a gente estar achando qual que é o score do audibility, né? Então, a criança que falha no audibility, ela teve qual desempenho? É isso que está sendo o foco do meu doutorado. E daqui a pouco a gente já vai ter os resultados. A gente já tem alguns resultados, né, já publicado, com criança entre 8 e 12. E agora a gente vai publicar em breve também com crianças entre 6 e 8, porque teve que dividir a bateria. Uma bateria não deu para ser a mesma com crianças de 6, 7, 8 anos, ser aplicada da mesma forma para uma criança de 9, 10, 11 anos. Para crianças menores, tem que ser de forma mais visual, que não exige o domínio da leitura. Então, todos essas adaptações, né, foram feitas e discutidas para estar direcionando a idade certa da criança, né? E, Nádia, qual que é o viés da linguagem? O viés da linguagem? Na verdade, assim, na minha concepção, né, nós somos fonoaudiólogos, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, somos fonoaudiólogos. Não temos aquela dificuldade que o pessoal fora do Brasil tem. Isso é da minha área, esse é da sua área, do audiologista, do speech therapist. Então, assim, quando a gente vai aplicar uma triagem do processamento auditivo central, após uma triagem periférica, você já está ali com aquela criança e não tem como dissociar a linguagem, a atenção, a compreensão das tarefas a hora que você vai aplicar. Teve crianças que eu fui aplicar baterias de triagem e eu percebi, né, uma dificuldade de linguagem, que envolvia compreensão, muita dificuldade. Então, essas crianças não foram triadas. Eu não posso exigir algo que aquela criança não está apta a realizar. Então, essas crianças, né, pelo protocolo de pesquisa, nós encaminhamos, né, para uma avaliação diferencial. Né? Então, assim, você, como fonoaudiólogo, você já observa a resposta da criança, a compreensão, então não tem como... É importante ter esse cuidado, né? E é importante ter esse cuidado, né? Mesmo se tratando de uma triagem. Sim, com certeza. E tem uma pessoa... Pode falar. Pode falar. Tem uma pergunta aqui do Alexandre, mas depois eu faço. Pode continuar. Seguindo o raciocínio. Além disso, quando a gente faz triagem do processamento auditivo inserido na escola, a gente tem que ter um pouco de cuidado numa coisa que eu tenho, assim, muito receio, para a gente não entrar nas escolas para fazer triagem visando só detectar perda, né? Então, às vezes o professor ou a comunidade escolar nem sabe o que é processamento auditivo. Então, você vai falar, eu estou triando processamento auditivo, sem antes empoderar esses profissionais
por meio de palestras, por meio de orientações. Então, com certeza, assim, a adesão para a sua triagem periférica do processamento não vai ter o mesmo retorno de quando você inicia um programa de triagem voltado para prevenção e promoção mesmo, com palestras, orientações, explicando para o professor a importância da audição para o desenvolvimento de linguagem, para o desenvolvimento de aprendizagem. Então, assim, para ele ser o seu parceiro e a gente nesse momento de triagem. Eu apresentei sobre o trabalho de triagem no congresso de fono, e uma das professoras no meu pôster perguntou como foi a adesão. Eu falei, foi muito boa, mas eu devo a isso, essa adesão muito boa, de muitos que quiseram participar, porque outros projetos paralelos também desenvolveram trabalhos de orientação. Então, assim, explicar o que era o sistema auditivo, explicar o que era o processamento. Muitos nunca tinham ouvido falar de processamento. Então, a gente tem que começar o nosso serviço, né, de triagem orientando. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. A gente vai criar um processamento, mas se o nosso corpo docente nunca ouviu falar em processamento, difícil você ter uma parceria, né? Nos estudos internacionais, muitas vezes é o professor que aplica a triagem, porque eles capacitam o professor para aplicar a triagem. Já esse é um cenário difícil aqui no Brasil, né? Até porque nossos professores têm já muito trabalho, é complicado, né? Então, o fonoaudiólogo inserido dentro da escola é capacitado para fazer esse tipo de triagem. Acho que é bem isso que você falou, né? Não é o fonoaudiólogo entrar na escola para fazer triagem, é o fonoaudiólogo que está na escola levar a triagem, né? Acho que é diferente, né? Tem essa pergunta do Alexandre, só para a gente não perder aqui, qual a porcentagem de crianças que tiveram alterações? Em qual idade houveram mais alterações? Tá, não na triagem ele se refere, né? Quando foi para o diagnóstico, certo? Tá. Sim, pode ser. As crianças, na verdade, que tiveram mais... que por enquanto, como a gente está estudando essa bateria, a gente não está falando de alterado ou normal na bateria, até porque a gente está conhecendo... Está validando ainda. Validando, né? Então, mais em relação à alteração, deu mais no público com dificuldade escolar, tem uma média assim de 45% das crianças com dificuldade escolar teve alterado em mais de um teste da bateria do processamento auditivo, tá? Já crianças sem dificuldades escolares teve, mas assim, foi mínima, se eu não me engano, não chegou a 5%, mas assim, a grande maioria foram das crianças que já têm dificuldade escolar. E aí a gente entra, né, naquele cuidado de ir para um diagnóstico diferencial, né? A gente só está avaliando o processamento, ir para um diagnóstico diferencial para ver se é uma alteração primária ou se é uma comorbidade de outras alterações, né? Então... E qual faixa etária, Nádia, que apareceu mais? De 6 a 8 ou de 8 a 12? 6 a 8, 12? Olha, é que eu estudei de 6 a 8, mas eu participei do projeto que também estudou acima dessa faixa etária. Geralmente, crianças, as mais velhas, apresentam, na verdade, uns 8 anos, de 8 para 9 anos, teve bastante alteração, tá? Mas não, a gente ainda, como foi assim, um estudo separado do outro, porque são duas baterias, né? A gente não fez essa comparação onde teve mais, mas eu lembro que teve bastante criança. E a Cláudia está perguntando aqui quais os testes foram usados nessa bateria de triagem. Ah, legal, Cláudia. Nesse estudo, nós usamos as tarefas, né, contidas no Audibility, tá?
Então, quais são as tarefas que nós usamos para triagem que estão lá dentro do Audibility? Nós usamos localização sonora, tá? Figura fundo, de código de dígitos, resolução temporal, ordenação temporal, de frequência, deixa eu ver se eu esqueci, e teste de fala no ruído, que não tinha falado, né? Então, assim, pegando uma tarefa, né? A gente não chamou de tarefa para não confundir com teste de diagnóstico. Uma tarefa avaliando cada uma das habilidades que depois a gente correspondeu com os testes de diagnóstico. Essas tarefas, Cláudia, elas contêm 10 apresentações. Então, é reduzido e são tarefas semelhantes, né, ao que a gente faz no diagnóstico também. Legal. Tem outra pergunta aqui. Os alunos de inclusão com algum tipo de deficiência participaram da triagem? Se sim, quais foram os resultados? Nesse estudo meu, né, não participaram porque como é pesquisa, né, a gente tem que seguir algumas normas. Então, no meu caso, eram só crianças com dificuldade escolar, mas sem nenhum transtorno do neurodesenvolvimento que já tivesse comprovação, né? Mas nenhuma criança... E você conhece algum trabalho, Nádia, ou algum artigo que tenha estudado esse grupo? Esse grupo não, tá? Com triagem do processamento, não. Eu acho muito interessante, né, estudar, só que como primeiro a gente tem que validar essa ferramenta, ficava difícil aplicar em todos, né? Sim, claro. Para saber. A Aline está perguntando qual é o tempo médio de aplicação dessa triagem. Aline, essa triagem para crianças entre 6 e 8 anos, que foi meu público de estudo, eu demorava em média 30 minutos para realizar. Mas esses 30 minutos englobava questionário, tá? De autopercepção e mais as tarefas auditivas. E antes disso eu também fazia uma triagem de orelha, mas 30 minutos só pensando nesse protocolo de triagem dessas habilidades recomendadas, né? E do questionário. 30 minutos. Porque se alguém tiver, né, também. É lógico. Sim. É porque você tem um protocolo de pesquisa, né? É um pouco diferente também, de repente, de quem está usando mais para prática clínica, né? Se alguém tiver experiência aqui com triagem de processamento auditivo central em crianças em idade escolar, pré-escolar, dentro, fora da escola, enfim, e quiser compartilhar aqui com a gente também, pode escrever aqui nos comentários, tá? Essas perguntas que estão sendo feitas aqui também servem para vocês. Nádia, nós sabemos que muitas vezes uma audiometria normal, até 8.000 Hz, com IPRF dentro dos padrões de normalidade, não significa uma audição normal, né? Isso significa que ele percebe dentro dos padrões de normalidade, né? E que ele reconhece as palavras no silêncio, né? Tem um reconhecimento dentro dos padrões de normalidade no silêncio. Então, a gente hoje tem visto cada vez mais os próprios serviços de audiologia colocarem o RINT ou qualquer outro teste de fala no ruído, né? Como diagnóstico. E é claro que você falou em algum momento aí o teste de fala no ruído também, que entra na triagem, né? Que acaba sendo bem importante, né? Quando você fala no diagnóstico, né? Você tem acompanhado qual é a bateria de teste que está sendo utilizada com esses pacientes? Sim, eu tenho acompanhado no diagnóstico, tem sido a bateria do manual de avaliação, né, da professora Pereira Xoxá, que são os testes
o dígitos, né, o SSW, o teste de fala no ruído, o PSI para crianças que não têm o domínio da leitura e o SSI para as crianças que têm. Para resolução temporal, para avaliar a resolução temporal, RGDT, né? Para os testes temporais, eu tenho acompanhado a utilização do teste padrão de frequência, do Music para as crianças maiores e da Auditec para as crianças menores, tá? Mas o RINT, como você trouxe, é um teste de percepção de fala no ruído, né? Difícil acesso ao RINT. O RINT eu estudei ele no meu mestrado. Hoje não se comercializa mais o RINT, então os centros que têm o RINT utilizam ele bastante com pessoas implantadas, né, para avaliar, mas é difícil o serviço hoje que consiga ter o RINT, por exemplo, né? Que ele é muito importante para a percepção de fala no ruído. Nós já encontramos em estudos que crianças com dificuldade escolar têm pior percepção de fala no ruído, e o RINT é com frases, com sentenças, né? Que isso falta ainda no nosso diagnóstico. A gente tem com palavras, com ruído, mas ele não tem uma sensibilidade, assim, como o RINT. Né? Não sei se desafia tanto o nosso sistema auditivo central como frases no ruído. Então, eu tenho acompanhado essa bateria comportamental, né? E tenho acompanhado as discussões para testes eletrofisiológicos também, como testes diferenciais, né? Para avaliando o processamento. Tem uma pergunta aqui, Nádia, da Aline. O teste de localização é o mesmo que realizamos na ASPA ou tem alguma particularidade? O que está contido na bateria de triagem é bem parecido com o que a gente faz da avaliação simplificada, tá? A criança, ela tem que apontar de qual lado ela escuta o som. Então, o próprio programa, ele já é adaptado para a criança sentir se o som está saindo atrás, se o som sai na frente, se o som sai do lado direito, se o som sai do lado esquerdo. Então, ele já passa essa sensação mesmo. Então, a criança tem que apontar de que lado ouviu, se ouviu na frente, atrás, de um lado, do outro, se ouviu dos dois lados, faz essa triagem. Então, é parecido, né? Todos os testes foram adaptados, mas não são iguais, né? Mas foram adaptados para seguir as mesmas habilidades, né? Aline, a Nádia está falando aqui do teste que ela está usando para o estudo do doutorado dela, que é o Audibility, né? Mas a triagem simplificada também é uma forma de fazer triagem de processamento auditivo central em crianças pequenas. A Nádia, no início da live, falou especialmente em crianças de 3 a 6 anos de idade, né? Que depois começa a ficar um pouquinho mais fácil. Por isso é que ela está usando o Audibility agora para crianças de 6 a partir de 6 anos, né? A partir de 6 anos. E outro método, né, que a gente também pode fazer uso como método, agregando ao método de triagem, tem alguns questionários que foram adaptados aqui no Brasil, que fora do Brasil a gente tem uns 10 questionários. É muito utilizado questionário como uma forma qualitativa de triagem do processamento auditivo central. E no Brasil nós temos muito poucos, né? Mas tem 3 que eu tenho certeza que tem adaptação, já foram estudados aqui no Brasil, que é o SAB, né? Eu acho que o SAB ele é que foi estudado por Nunes, que contém 12 questões, 12 perguntas, que você pode, por exemplo, no contexto de triagem e processamento, colocar o questionário, colocar aspas se você não puder ter acesso ao Audibility, que o Audibility ele é online. Então, para a gente estar fazendo uma triagem do processamento com ele,
Primeiro, a gente tem que ter um acesso à internet, né? A gente tem que ter um computador, com um fone, de preferência um fone com cancelamento de ruído. Então, nós precisamos de um aparato que, dependendo de onde é a atuação desse profissional, não é uma realidade para todos, né? Então, a gente sempre tem que pensar que o que tem de melhor hoje no sentido de mais abrangente, de mais... que abrange a maior parte das habilidades, é o audibility. Mas a gente não pode descartar as outras ferramentas que nós já temos também, que às vezes o audibility não chega a uma escola, né, dependendo da localidade ou da realidade, né? A gente sabe que existem muitas realidades no Brasil. Então, a gente utilizando a ASPA, que são recursos mais simples, com guiso, né, com os materiais da ASPA e aliada a um questionário, você também está, né, favorecendo a triagem do processamento auditivo central. Então, temos o SAB, o SHAPS, se eu não me engano, o Fisher, que foi estudado recentemente por Cibian e Pereira. Então, nós temos na literatura 3 questionários que a gente pode aliar a recursos, né, junto com a ASPA. Então, legal. E já temos. Eu acho que ela perguntou se tinha publicação, né, já do Audibility. Tem um. Se o seu estudo está disponível. Ah, tá. Na verdade, só o projeto, né? Os artigos estão submetidos, mas não estão disponíveis ainda. E vamos lá. Tá. Nádia, você estava falando no início da live também, você tocou num ponto muito importante que eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho sobre ele antes da gente finalizar aqui nosso bate-papo. A importância de todo o trabalho do fonoaudiólogo dentro da escola, que vai além da triagem, né? Então, a triagem ela é uma ferramenta do fonoaudiólogo que está dentro da escola para ajudar a essas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, né? Então, ela é mais uma ferramenta aí para você tentar identificar aonde é que pode ser que esteja o problema, né? Junto com o periférico, junto com outras triagens aí que são feitas também, inclusive de linguagem, né? Enfim. Agora, isso tudo não faz sentido se não tiver realmente esse projeto por trás, né? Então, vamos deixar alguns recados aqui para os nossos colegas que gostam desse assunto, que têm interesse de trabalhar com isso, né? Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é montar um projeto para oferecer na escola uma consultoria fonoaudiológica para os professores, a equipe pedagógica e um trabalho eventual aí com os alunos, né? Seria isso? Sim. É importante que a gente é novo, né, a ação de triagem do processamento, mas a gente já tem algumas recomendações, né, de como deve ser a nossa atuação para triagem auditiva escolar. Então, a gente tem que seguir, basicamente, os mesmos critérios quando a gente entra lá no nosso conselho. Então, para você fazer uma triagem no aluno, alguns passos que você deve seguir. Primeiro, você tem que ter autorização dos pais, né? Então, cada criança tem que receber a autorização do pai por escrito. Você deve fazer num local silencioso também, né? Cedido por essa escola. Você deve usar procedimentos periféricos, no mínimo, avaliando aí a orelha média, fazer um rastreamento aí da auditonal e, se possível, se for a sua realidade, colocar procedimentos de emissões autoacústicas, que atualmente a gente tem visto que tem boa sensibilidade. E aí sim, então a criança passou, mas mesmo assim ainda tem queixas de aprendizagem, tem queixas de escutar em ambientes ruidosos, tem
todas aquelas queixas que a gente conhece, né, de processamento, mas que só o questionário, ele não dá conta da complexidade do processamento. Então, temos agora outro recurso, né, mais um recurso aí no cenário brasileiro, que é o Audibility, para estar triando essas habilidades, tá? E quando não for possível usar o Audibility, nós podemos associar o uso de questionários com o uso da ASPA, tá? Que é interessante principalmente para crianças menores, né? Mas se for a única alternativa, aplique em crianças maiores, porque se falhar também é um forte indicativo que essa criança tem uma alteração do processamento. E, Nádia, veio uma outra pergunta aqui agora. Algumas escolas têm pedido regularmente, ali anualmente, uma audiometria das crianças, né? Especialmente essas aí em fase pré-escolar, em idade escolar, mais jovens, né? Em fase de alfabetização. E o fonoaudiólogo que faz a audiometria periférica, né? Faz a investigação periférica dessa criança, já não poderia incluir também uma triagem de processamento auditivo? Nossa, seria importantíssimo, né? A gente seria o ideal. Então, assim, é lógico que o fono que está recebendo essa criança já vai fazer toda a parte periférica e puder, né, tiver os recursos necessários para estar fazendo a triagem, é mais um benefício para a criança, tá? Então, não que a gente esteja procurando uma alteração, não, mas se faz parte já fez a avaliação periférica, a criança tem ali algumas queixas e você também conhece pelo histórico da criança, às vezes essa criança teve muito otite, né? Às vezes é uma criança prematura, que nasceu prematura, vários fatores que a gente já tem, já sabe de alguns fatores na infância que pode desencadear processamento, seria o ideal, né? Porque pouparia tempo de um encaminhamento desnecessário aí para o próprio processamento, né? Sim, eu penso em um protocolo simples, né? O fonoaudiólogo recebeu uma criança indicada pela escola para fazer uma audiometria e se ela tiver, né, na anamnese alguns pontos ali, ou então ela acrescenta à anamnese dela um questionário de triagem, por exemplo, né, como esses que você colocou. Então, se a criança ela tem uma idade escolar, ela tem na avaliação periférica tanto a avaliação dos limiares auditivos, o IPRF no silêncio, mas teria também um questionário de triagem de processamento auditivo central. E caso tenha algum item ali que traga alguma dúvida, né, poderia ser feita a triagem do processamento auditivo, também uma bateria de testes, a simplificada, Audibility, e aí se for identificada alguma alteração nessa triagem, a criança seria encaminhada para o diagnóstico. Poderia ser esse protocolo, né? Sim, seria perfeito, né, essa conduta, até porque, eu não sei quanto tempo a gente tem aí ainda. Uma coisa que me preocupa é que a abrangência da triagem auditiva no Brasil, eu li um estudo que foi publicado ano passado, no máximo 10% de abrangência. Então, assim, tem municípios municípios brasileiros que teve 0%. Então, assim, a realidade do fonoaudiólogo inserido no ambiente escolar ainda não é igual a triagem auditiva, que a gente tem uma lei, é obrigatório. Então, aqui no Brasil, não é obrigatório, né, ter a triagem auditiva escolar, como fora do Brasil, que já acontece. Então, a realidade acaba sendo essas crianças chegarem no consultório para fazer a áudio periférica. Então, colocar essa bateria nesse contexto é perfeito, porque, infelizmente, não são todas as escolas que têm o fono, né, que tem esse recurso. Exatamente. Então, bom, você que está assistindo a gente, que trabalha com audioclínica, pensa nisso com carinho. Se você receber uma criança em idade escolar
pesquise um desses questionários. Nádia, se você puder repeti-los aqui para a gente, por favor. Alguns questionários que já são validados aqui para a língua portuguesa, de triagem do processamento auditivo. Utilize um desses questionários para que você possa incrementar aí a sua avaliação, né? Já que é uma criança em idade escolar, não importa se tem 3 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, né? E caso você veja algum indício de alteração do processamento auditivo, faça uma triagem do processamento auditivo, complemente, né? Peça esse complemento na avaliação. Caso você encontre alteração, aí sim você encaminha para um diagnóstico, porque a escola, quando ela pede audiometria da criança, ela não só quer saber se a criança está ouvindo bem, ela quer saber se a criança está preparada para aprender, né? Então, acho que seria uma forma da gente complementar esse olhar, mostrar o nosso serviço abrangente para a criança em idade escolar, né? Sim, e se eu posso estar mandando para você também esses questionários, mas assim, se fosse para recomendar, eu gosto muito do SAB, porque ele é um questionário rápido, com 12 perguntas fechadas, com pontuação, já tem estudos de validação. Então, o SAB aliado a uma ASPA ou o Audibility, que no Audibility já tem questionários baseados no SAB, tá? Então, foram baseados em qual? Baseado no SAB. Então, são ferramentas aí que pode estar, vem agregar, né? E só tem a beneficiar nossas crianças. Com certeza, né? Eu sempre defendi essa bandeira, sabe, Nádia? Que a gente, quando faz uma avaliação clínica, né? A gente, claro, tá dando ali elementos para o médico fazer o topodiagnóstico, o diagnóstico nosológico, né? Mas muitas vezes, quando a gente fala em criança, a expectativa será que ele escuta bem, né? E o escutar bem não é só, será que ele percebe, né? Então, é muito importante, né, que a gente tenha esse olhar um pouco mais ampliado, aproveitar aí a nossa formação, a possibilidade que a gente tem de trabalhar com essas ferramentas, né? É isso mesmo. Nádia, eu queria te agradecer muito, muito. Já está chegando aqui no finalzinho da nossa live. Foi muito especial, muito obrigada aí mais uma vez por você ter aceito o convite. Muito obrigada por compartilhar aqui com a gente esse conhecimento. Se você puder me mandar o questionário, eu divulgo aqui no Stories para todo mundo. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente já está encerrando a nossa live aqui. Obrigada aí pela presença e participação de vocês. E a gente se encontra na próxima semana também.